Então, antes de finalizar a nossa aula com o segundo teorema, né, o teorema das duas circunferências, então a gente tem um lema primeiro, tá? Esse lema fala o seguinte: se eu tenho as medidas A, então os números positivos A, B e C, tal que A é menor que B mais C, B é menor que A mais C e C é menor que A mais B, então existe um triângulo com essas medidas de lado, tá bom? Então existe um triângulo com a medida A, B e C dos seus lados, tá? Então a demonstração desse lema fica como exercício para vocês, tá? E aí a gente vai utilizar ele no próximo teorema. Então vamos lá. Então, para finalizar, então, agora temos o teorema das duas circunferências. Então diz o seguinte: se eu tenho duas circunferências com centro A e raio Azinho e centro B e raio Bzinho, onde Czinho é a distância entre A e B, se o módulo de Azinho menos Bzinho é menor que C, que é menor que A mais B, então as duas circunferências se interseccionam em dois pontos, um em cada lado da reta que contém os centros, tá? Então, de fato, né, as duas circunferências, podemos observar aqui que as duas circunferências elas se interceptam. Por quê? Porque C é a distância entre os centros, A e B, né? E a distância entre os centros é menor que o raio A mais o raio B, tá? Então não tem como elas não se interseccionarem, tá bom? Então vamos ver como que a gente pode mostrar isso aí. Então eu tenho os dois pontos aqui, o centro A e o centro B, e aqui eu tenho a distância C, tá? E aí eu tenho um certo raio aqui, A, e um certo raio aqui, B. Tá? Muito bem. Bom, mas antes de garantir a existência desse triângulo, usando o lema, a gente precisa chegar ao quê? O lema precisava garantir que cada uma das medidas era menor que a soma das outras duas. Então vamos lá. Sabemos. Então o que a gente tem? A gente tem que o módulo de A menos B é menor que C, que é menor que A mais B. Tá? Então daqui o que a gente tira? A gente tira que o C é menor que A mais B. Então a primeira desigualdade de beleza. E tiramos que o módulo de A menos B é menor que C. Tá. Agora, o que eu garanto a partir disso? Se o módulo de A menos B é menor que C, isso implica que o A menos B está entre C e menos C. Como C é positivo, tá? Porque C é a distância. Então A menos B está entre menos C e C. Tá? Então dessa forma, se eu olho então dessa forma, o que eu vou obter? Então olhando para cada uma separadamente, eu vou obter duas equações aqui. Ó. Primeiro, então eu tenho que menos C é menor que A menos B, e eu tenho que A menos B é menor que C. Tem essas duas coisas, né? Essas duas aqui, ó, elas vão me implicar o seguinte. Aqui eu posso pegar e passar o que tem menos para o outro lado. Então menos B passa para cá, o menos C passa para cá. Então vai ficar, o menos B vai passar para cá, então vai ficar B. E esse menos C vai passar para lá, então vai ficar A mais C. Okay? E essa última aqui, eu só tenho esse menos B, eu vou passar para esse lado aqui. Então eu vou ficar com A menor que B mais C. Então de fato eu tenho A menor que B mais C, B menor que A mais C e C menor que A mais B. Então pelo lema existe um triângulo com medidas dos lados A, B, C. Bom, então eu tenho aqui esse novo ponto aqui, eu vou chamar de C, grandão. Tá? Muito bem. Então aí eu garanti a existência desse triângulo. Bom, só para ficar coincidir aí com as notações, então aí a gente chamou esse triângulo não necessariamente de AB, mas de X, Z e Y. Tá?
Então existe esse triângulo XYZ, existe esse triângulo XYZ com essas medidas. Por hipótese, C é a distância entre A e B. Tá? Então, considerando AP e AQ, tal que o ângulo PBAP é igual ao BAQ, então o que acontece? Como que a gente está? Então eu posso ver aqui, se eu tenho aqui, né, o vértice, o centro A e o centro B, aí eu tenho aqui o ponto, eu vou pegar um ponto aqui, que é o ponto P, e aqui um ponto Q. Tá? Tal que a distância aqui é A, aqui a distância é A, e o ângulo aqui sejam iguais. Tá? Essa medida aqui é C. Aí a pergunta é, será que aqui é B nos dois ou não? Né? Muito bem. Então a gente considerou P e Q de tal forma que isso acontece, né? AP e AQ, de tal forma que os ângulos aqui coincidem, né? E a distância de A até P é A e a distância de A até Q é A também. Logo, como AB é em comum, né, a esses dois ângulos, tá? Então aqui eu tenho formando então dois triângulos, tá? O triângulo de cima e o triângulo de baixo. AB então é comum, aos triângulos APB, que é o de cima, e AQB, que é o de baixo. Tá? Então daí, como a gente tem as equações aí, essas condições aqui que a gente já viu, válidas, então pelo caso lado, ângulo, lado, então lado, ângulo, lado, então esses dois, então, pelo caso lado, ângulo, lado, então temos que os triângulos APB é congruente ao triângulo AQB. Tá? Então esses dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, então quer dizer que esse lado aqui coincide com esse. Então, daqui a gente tira que PB é igual a QB. Tá? Que é igual ao nosso Bzinho ali. Então, de certa forma, né? Então, sabemos da existência do triângulo, então aqui existe esse triângulo. Né? Então, se esse aqui é B, aqui não tem outro jeito, tem que ser B também. Então, esse ponto aqui também tem que pertencer à circunferência. Tá? Então, portanto, os triângulos APB e AQB são congruentes, né? Daí a gente tira então que os lados aqui são iguais ao Bzinho. E aí, consequentemente, a gente tira que P e Q pertencem ao círculo de centro B e raio Bzinho. Tá? Por construção, então, eles pertencem também ao círculo de centro A e raio Azinho. Então, eles pertencem à interseção. Tá bom? E estão em lados opostos do segmento AB. Tá? Essa que é a ideia dessa interseção. Ok? Muito bem. Então, com isso a gente finalizou a nossa quinta aula sobre circunferências. Na próxima aula a gente vai falar sobre áreas. Tá? Então, bons estudos e tiver dúvidas, resolva o exercício que eu vou deixar indicado aí. Qualquer dúvida, só me escrever. Bons estudos.